Olá pessoal, vamos estudar nesta aula a assunção de dívida. Assunção de dívida que antigamente era conhecida como cessão de débito, mas que o Código Civil usa a terminologia assunção de dívida, que é até mais adequada. Muito bem, o que é assunção de dívida? É um negócio jurídico através do qual um terceiro, com a concordância do credor, assume o débito da obrigação. Ok? Então, assunção de dívida é isso. Negócio jurídico através do qual um terceiro assume o débito com a concordância do credor. Portanto, na assunção de dívida é preciso a concordância do credor. Sem a concordância do credor, não existe assunção de dívida. Ok? Então imaginemos, eu estou devendo para o banco. Ok? Devo 10 mil reais para o banco. Daí um amigo meu vai lá e assume este débito de 10 mil reais. E o banco concorda. O banco concorda que este amigo assuma o débito de 10 mil reais. Então, assunção de dívida é isso. É um negócio jurídico através do qual um terceiro assume o débito do devedor com a concordância do credor. Ok? Então, a assunção de dívida ela não extingue a obrigação. Não vai extinguir a obrigação, porque esse terceiro entra no lugar do devedor na obrigação. Esse terceiro substitui o devedor na mesma obrigação. Então, a obrigação continua a mesma, só que este terceiro passa a ser o devedor. Ok? Muito bem. A assunção de dívida, em regra, ela é privativa ou liberatória. O que significa assunção de dívida privativa ou liberatória? Significa que o antigo devedor não tem responsabilidade nenhuma, isto é, este terceiro entra na obrigação no lugar do devedor e o devedor é excluído sem qualquer responsabilidade, isto é, para aquele devedor a obrigação se extinguiu, porque ele deixa de ter qualquer responsabilidade. Ok? Então, no silêncio, a assunção de dívida é liberatória ou privativa, que significa o antigo devedor sai da obrigação. Ele deixa de ser devedor, sai da obrigação e não tem, portanto, mais nenhuma responsabilidade. Agora, todo o débito é com o terceiro, ok? Mas nós temos também a chamada assunção de dívida cumulativa. Cumulativa ou de reforço, ou simples. Então, três nomes, cumulativa, ou de reforço, ou simples. O que é essa assunção cumulativa? É aquela em que o devedor continua também responsável. Isto é, o terceiro assume o débito, mas o devedor não sai da obrigação. Isto é, o devedor continua sendo também devedor. Então, a obrigação passa a ter dois devedores. Passa a ter o devedor original e passa a ter esse terceiro que assumiu e que também é devedor. Passa a ter dois devedores. Para ser assunção de dívida cumulativa, é preciso cláusula expressa. É preciso uma cláusula expressa dizendo, olha, o antigo devedor continua responsável também. Tá? Então, assunção de dívida é isso. Um terceiro assume o débito com a concordância do credor. Ok? No silêncio é uma assunção de dívida liberatória, privativa, isto é, o antigo devedor é liberado da obrigação. Ele é liberado da obrigação. Agora, mediante cláusula expressa, pode ser uma assunção de dívida cumulativa, ou de reforço, ou simples. Cumulativa significa a dívida passa a ter dois devedores, o devedor originário e o devedor, esse terceiro que agora também se tornou devedor. Muito bem. Nesta assunção de dívida cumulativa, existe solidariedade entre estes dois devedores? Quer dizer, cada um deles, porque a solidariedade tem duas características, a solidariedade passiva. A primeira característica é que cada devedor pode ser cobrado pela dívida toda.
Essa é a primeira característica da solidariedade. A segunda característica é aquele devedor que paga tem direito de regresso contra o outro devedor. Ok? Bom, na assunção de dívida cumulativa, existe solidariedade? A Maria Helena Diniz entende que sim, que existe solidariedade. Significa, então, que cada devedor vai ser responsável pela dívida toda e aquele devedor que pagar vai ter direito de regresso contra o outro para reaver a sua cota no débito. Ok? Uma segunda corrente entende que não há solidariedade, porque solidariedade não se presume. Solidariedade tem que constar na lei ou resultar de acordo entre as partes. E a lei não diz que a obrigação é solidária. Portanto, não há solidariedade. Entretanto, os dois devedores são responsáveis pela dívida toda, porque eles são devedores da dívida toda. Só que não vai ter o direito de regresso. Aquele que pagar não tem direito de regresso. Então a diferença é essa: aquele que pagar não terá direito de regresso, embora ambos sejam responsáveis pela dívida toda. Ok? Então, nesta assunção de dívida cumulativa, é bom deixar bem claro, os devedores, ambos os devedores, podem ser cobrados na dívida toda. Agora, aquele que pagar tem direito de regresso contra o outro, se entender que há solidariedade, ele vai ter direito de regresso. Se entender que não há solidariedade, ele não vai ter direito de regresso. Ok? A assunção de dívida, ela recebe o nome de delegação, fala assim, assunção de dívida por delegação, quando o devedor concordou com a assunção de dívida. Então, se a assunção de dívida contou com a concordância do devedor, tem este nome de delegação. Quer dizer, o próprio devedor indica um terceiro, o credor concorda. Então, delegação é o nome da assunção de dívida feita com a concordância do devedor. Expromissão é o nome da assunção de dívida feita sem a concordância do devedor. Ok? Então, a assunção de dívida, ela sempre exige a concordância do credor. Sempre vai ser preciso a concordância do credor. Agora, quando o devedor também concorda que um terceiro assuma o débito, tem o nome de delegação. Quando o devedor também concordou, tem o nome de delegação. Agora, se a assunção de dívida foi feita sem a concordância do devedor, a assunção de dívida tem o nome de expromissão. Ok? Muito bem. Agora, vamos lá. Na assunção de dívida, como nós vimos, em regra, o antigo devedor, ele não tem mais responsabilidade nenhuma pela dívida. Via de regra, a assunção de dívida, ela é liberatória, isto é, libera o antigo devedor. O antigo devedor não vai ter mais responsabilidade pela dívida. Salvo se o novo devedor for insolvente. Se o novo devedor for insolvente e o credor não sabia e nem tinha como saber dessa insolvência, tá? Então, se um novo devedor for insolvente e o credor não sabia, não tinha conhecimento dessa insolvência, por um erro justificável, quer dizer, ele não sabia nem tinha como saber, ele não sabia da insolvência nem tinha como saber da insolvência por um erro justificável, erro excusável. Nesse caso, o antigo devedor continuará responsável se ele havia concordado com a assunção de dívida, isto é, na delegação. Na delegação é quando o antigo devedor concorda com a assunção de dívida, ok? Nesse caso, então, se o novo devedor for insolvente, e o credor não sabia, nem tinha como saber dessa insolvência, o antigo devedor continuará responsável, ok? Então, podemos dizer o seguinte, via de regra, na assunção de dívida, o antigo devedor é liberado.
Via de regra, a assunção de dívida é liberatória, privativa. Liberatória porque o antigo devedor é liberado. Salvo se o antigo devedor indica um terceiro, isto é, na delegação, quando o devedor concorda com a assunção de dívida, salvo na delegação em que o novo devedor for insolvente e o credor não sabia e nem tinha como saber dessa insolvência. Nesse caso, o antigo devedor continuará responsável. Ok? Muito bem. Se um terceiro assume a dívida sem a concordância do credor, então imaginemos, o devedor indica um terceiro, faz um negócio com o terceiro, em que o terceiro assume o débito, mas o credor não concordou. Se o credor não concordou, este negócio não tem o nome de assunção de dívida. A assunção de dívida exige a concordância do credor. Então, se o devedor faz um negócio com o terceiro, em que o terceiro assume o débito, mas o credor não concorda, este negócio não é assunção de dívida. Qual é o nome desse negócio? Promessa de liberação. Promessa de liberação. Ou assunção de cumprimento. Então, os nomes. Promessa de liberação ou assunção de cumprimento. Ou acolação. Não é colação, é acolação. A-C-O-L-A-C cedilha, tá? Acolação. Acolação. Então, se perguntarem o que é acolação ou acolamento ou assunção de cumprimento ou promessa de liberação, é um negócio entre o devedor e um terceiro em que o terceiro assumiu o débito, mas sem a concordância do credor. Daí tem esse nome, assunção de cumprimento. Terceiro assume o débito, mas sem a concordância do credor. Não é assunção de dívida. Bom, como o credor não concordou, o credor não tem vínculo nenhum com este terceiro. O credor não tem vínculo nenhum com este terceiro. O credor não vai poder cobrar este terceiro, porque ele não concordou. Então, ele não vai poder cobrar este terceiro. Ok? O negócio é válido entre o devedor e o terceiro. Entre o devedor e o terceiro é válido. Mas o credor não tem nada a ver com esse negócio. Então, o credor não vai poder cobrar este terceiro. Ok? Muito bem. Imaginemos o seguinte. Um terceiro notifica o credor propondo-se a assumir o débito do devedor. Dizendo, olha, eu quero assumir a dívida de fulano. Quero assumir a dívida que fulano tem com você. Então, se um terceiro notifica o credor propondo-se a assumir o débito do devedor, se o credor não responder esta notificação no prazo, se ele não responder, presume-se que ele não concordou. Então, no silêncio, presume-se que ele não concordou, pois juridicamente quem cala não consente. Juridicamente quem cala não consente. Tá? Então o terceiro notifica o credor dizendo, eu quero assumir o débito do fulano aí com você. Se o credor nem der pelota para essa notificação, nem responder, presume-se que ele não concordou. Significa que ele não aceitou a assunção de dívida. Ok? Mas nós temos uma exceção no artigo 303. O sujeito adquire o imóvel que está hipotecado. Adquire o imóvel que está hipotecado. Adquire do devedor o imóvel que está hipotecado. Daí esse terceiro que adquiriu o imóvel hipotecado, notifica o credor dizendo, olha, eu adquiri o imóvel hipotecado, agora eu quero assumir a dívida, essa dívida da hipoteca eu quero assumir. Eu quero assumir esse débito. Se o credor não responder em 30 dias, presume-se que ele aceitou. Presume-se que ele aceitou a assunção de dívida. É uma aceitação presumida. Ok? Então, imaginemos o seguinte. Você está devendo para o banco e você tem um sítio hipotecado em favor do banco. Então, você é devedor do banco e está devendo e hipotecou o teu sítio em favor do banco. Ok. Eu comprei o teu sítio hipotecado. Daí eu notifiquei o banco dizendo, olha, eu comprei o sítio do fulano, eu quero assumir a dívida que ele tem aí.
Se o banco não responder em 30 dias a esta notificação, presume-se que ele aceitou a substituição do devedor. Presume-se que ele concordou com a assunção de dívida. Ok? Então podemos dizer, via de regra, quando um terceiro notifica o credor querendo assumir a dívida, se o credor não responder, não haverá assunção de dívida. Isto é, significa que o credor não concordou. Exceção: se este terceiro adquiriu o imóvel hipotecado. Nesse caso, se o credor não responder em 30 dias, presume-se que ele concordou com a assunção de dívida. Concordou que este terceiro assumisse a dívida aí do devedor. Ok? Muito bem. Vamos falar aqui das garantias na assunção de dívida, tá? Então, as garantias podem ser, uma dívida pode estar garantida por fiança, pode estar garantida por hipoteca, não é isso? Pode estar garantida por penhor. Em suma, tem uma série de garantias, né? As principais garantias seriam fiança, penhor, hipoteca, são as garantias mais comuns aí de uma dívida. Então, a dívida pode ter garantias, ok? Agora, se um terceiro assumiu uma dívida que tinha garantias, como que ficam essas garantias? Então, vamos lá. Com a assunção de dívida, as garantias dadas pelo antigo devedor e por terceiros são extintas. Então, a assunção de dívida, via de regra, quando é feita, quando um terceiro assume a dívida, via de regra, as garantias que a dívida tinha, as garantias são extintas. Salvo se o devedor concordou com a assunção de dívida. Neste caso, permanecem as garantias dadas pelo antigo devedor. Ou se o terceiro que tinha dado a garantia concordou. Por exemplo, o fiador concordou com a assunção de dívida. Nesse caso, o fiador continua vinculado. Então, resumindo, com a assunção de dívida, as garantias dadas pelo devedor são extintas, salvo se o devedor concordar com a assunção de dívida, que é o caso da delegação, quando ele concorda. Daí as garantias dadas pelo devedor continuam. Se o devedor concordou com a assunção de dívida, a dívida vai continuar com as garantias que ele, devedor, deu. Garantias de terceiro, por exemplo, fiador, não. Correto? Agora, para que o terceiro que deu a garantia, o fiador, continue vinculado, é preciso que o fiador concorde com a assunção de dívida. Concorde expressamente com a assunção de dívida. Resumindo, então, é isso. Então, o devedor tinha dado um bem em hipoteca, um bem em penhor. Com a assunção de dívida, esse penhor, essa hipoteca dada pelo devedor, é extinta, salvo se o devedor concordar com a assunção de dívida, isto é, delegação. Se o devedor concordar com a assunção de dívida, essa hipoteca que ele deu continua, o penhor continua. Agora, se ele não concordou, que é o caso da expromissão, né? Expromissão ele nem participa. Se for expromissão, essas garantias dadas pelo devedor são extintas. Se for delegação, que é aquela em que o devedor concorda, as garantias dadas pelo devedor continuam. Então é importante, não podemos dizer. Então, na delegação, as garantias dadas pelo devedor continuam. Na expromissão, as garantias dadas pelo devedor são extintas. Então, delegação, o devedor concorda. Então, as garantias que ele, devedor, deu, continuam. Expromissão, o devedor não concorda. Então, as garantias que ele, devedor, deu, são extintas. Simples. Agora, quanto ao fiador, isto é, garantias dadas por terceiro, fiador, ou uma hipoteca de um bem de terceiro, garantias dadas por terceiro, fiador ou hipoteca que um terceiro deu, são extintas, tanto na delegação, em que o devedor concorda, quanto na expromissão. São extintas as garantias de terceiro. As garantias dadas por terceiro só continuarão se o terceiro concordou com a assunção de dívida. Ok? Muito bem. A questão das exceções pessoais.
as defesas pessoais. O terceiro que assumiu a dívida, ao ser cobrado, ele não pode alegar as defesas pessoais que o antigo devedor podia alegar. Então, o terceiro que assumiu a dívida ao ser cobrado, ele não vai poder alegar as exceções, isto é, as defesas pessoais que o antigo devedor podia alegar. Então, o antigo devedor podia alegar compensação, porque o credor devia para o antigo devedor. O antigo devedor podia alegar erro, dolo, coação. Então, essas exceções pessoais, essas defesas pessoais do antigo devedor, o novo devedor não vai poder alegar. Então, como exemplos de defesas pessoais, podemos alegar compensação, erro, dolo, coação, etc. Tá? O novo devedor vai poder se defender, ele vai poder alegar as exceções comuns, isto é, aquelas defesas comuns, que são aquelas defesas da própria obrigação, que contaminam a própria obrigação, defesas comuns, por exemplo, prescrição, nulidade absoluta, falsidade do título, prescrição, nulidade absoluta, falsidade do título, isso ele vai poder alegar. E também vai poder alegar as exceções pessoais dele, isto é, as defesas pessoais que o novo devedor tem em relação ao credor. Então, o credor está devendo para o novo devedor. Então, o novo devedor vai poder alegar compensação. O credor coagiu o novo devedor a assumir a dívida, então ele vai poder alegar coação. Então, questão das exceções pessoais, isto é, defesas pessoais. O novo devedor não pode alegar as defesas pessoais que o antigo devedor podia alegar. Mas o novo devedor pode alegar as defesas comuns, como nulidade absoluta, prescrição, falsidade, e pode alegar as defesas pessoais que ele tem perante o credor. Por exemplo, o credor está devendo para ele, então ele pode alegar compensação. Ok? O credor o coagiu a assumir a dívida, então ele pode alegar coação. Ok? Ficou claro então, né? O novo devedor não pode alegar as exceções pessoais, as defesas pessoais que o antigo devedor podia. O novo devedor vai poder alegar as exceções comuns, as defesas comuns e as defesas pessoais que ele tem perante o credor. Ok? É a questão da anulação da assunção de dívida. Imaginemos que seja anulada, por alguma razão, a assunção de dívida. Se a assunção de dívida for anulada, restaura-se a obrigação do antigo devedor. Porque anular é desfazer, né? Quando se anula um negócio, volta ao que era antes do negócio. Antes da assunção de dívida, quem devia era o antigo devedor. Então, quando anula a assunção de dívida, significa volta ao que era antes. Então, anulada a assunção de dívida, o antigo devedor volta para o seu lugarzinho ali na obrigação. Isto é, ele volta a ser devedor. Este é o efeito da anulação. Então, anulada a assunção de dívida, o antigo devedor volta a ser devedor e as garantias do antigo devedor também voltam. É o que diz o artigo 301, tá? Então, volta a dever o antigo devedor com as garantias que o antigo devedor tinha dado. Todavia, as garantias dadas por terceiro, por exemplo, fiador, continuam extintas. Mesmo anulada a assunção de dívida, as garantias dadas por terceiro continuam extintas. Salvo se este terceiro sabia da causa de anulação. Artigo 301. Então, resumindo então, anulada a assunção de dívida, restaura-se a obrigação do antigo devedor, restaura-se as garantias dadas pelo antigo devedor. Garantias dadas pelo antigo devedor. Todavia, as garantias dadas por terceiro, por exemplo, fiança, continuam extintas. Guardem isso, garantias dadas por terceiro, mesmo anulada a assunção de dívida, garantias dadas por terceiro continuam extintas. Salvo se este terceiro sabia da causa de anulação. Se o terceiro sabia da causa de anulação, então o fiador sabia da causa de anulação, daí ele volta a dever. Volta a ter obrigações. Ok?
Muito bem, para encerrarmos a assunção de dívida, qual a diferença entre fiador e o assuntor? O assuntor é aquele que assume a dívida, né? Muito bem, o fiador, ele responde por dívida alheia. O fiador ele vai responder por dívida alheia. Já o assuntor, aquele que assumiu a dívida passa a ser dele. Ele responde por dívida própria, porque a dívida passa a ser dele. Ok? O fiador tem benefício de ordem. Tem benefício de ordem. Ele pode dizer, olha, primeiro cobre o devedor. Tá? O fiador ele tem esse direito de só ser cobrado quando o devedor não tiver mais bens. Isso que é benefício de ordem. Ser cobrado quando o devedor não tiver mais bens. O assuntor não tem este benefício porque ele é devedor principal, né? O assuntor é devedor principal, então ele não tem benefício de ordem. Ok? Não tem benefício de ordem. O fiador, quando paga, subroga-se. Isto é, ele adquire o crédito e vai ter direito de regresso. Tem direito de regresso contra o devedor. Já o assuntor, ele não vai ter direito de regresso contra o devedor, mesmo porque o devedor foi liberado da obrigação. Ok? Então, 3 diferenças. Fiador responde por dívida alheia. Assuntor responde por dívida própria. Fiador tem benefício de ordem. Assuntor não tem benefício de ordem. Fiador subroga-se, isto é, tem direito de regresso com as garantias que o credor tinha. O assuntor não se subroga. Ele não vai ter direito de regresso contra o antigo devedor. Então as diferenças são essas. Responde por dívida alheia o fiador, tem benefício de ordem e tem direito de regresso, subroga-se. O assuntor responde por dívida própria, não tem benefício de ordem e não subroga-se, isto é, não vai ter direito de regresso contra o antigo devedor. Ok? Muito bem. Vamos falar agora da cessão de contrato, que alguns autores também usam o termo de trespasse. Trespasse ou cessão de contrato. Cessão de contrato é a transferência simultânea, guarde essa palavra, transferência simultânea do crédito e do débito ao terceiro que assumiu o lugar do cedente na relação contratual. Então, ceder contrato significa transferir simultaneamente o crédito e o débito ao terceiro. Tá certo? Cessão de contrato é uma transferência simultânea do crédito e do débito ao terceiro que está assumindo aí o lugar no contrato. A cessão de contrato não é prevista no Código Civil, mas é válida por força do princípio da liberdade de contratar. Então, é um negócio jurídico inominado. Negócio inominado é aquele que não é previsto no Código, mas é válido por força do princípio da liberdade de contratar. Então, vejam só. Diferença entre cessão de crédito e cessão de contrato. A cessão de crédito é a transferência exclusiva do crédito. Cessão de crédito é quando se transfere apenas crédito. Já a cessão de contrato transfere-se simultaneamente crédito e débito. Ok? Então, diferença entre cessão de contrato e assunção de dívida. Assunção de dívida refere-se exclusivamente à transferência de débito. Assunção de dívida é uma transferência de débito. Ok? Já a cessão de contrato é transferência simultânea de crédito e de débito. Então, é preciso aí cuidado com as terminologias. Cuidado com as terminologias. Se o negócio transfere exclusivamente crédito, o negócio tem o nome de cessão de crédito. Ainda que você tenha dado o nome de cessão de contrato, não é cessão de contrato, é cessão de crédito. Se o negócio transfere exclusivamente o débito, chama-se assunção de dívida. Agora, quando o negócio transfere simultaneamente crédito e débito, daí é cessão de contrato. Então, cessão de contrato é isso, é um negócio jurídico que envolve a transferência simultânea do crédito e do débito. Ok? Muito bem.
A cessão de contrato, ela vai sempre exigir a concordância do credor. Então não basta a concordância do cedente. O cedente é o que cedeu o contrato. É preciso também a concordância do outro contratante. Então, para ceder contrato, é preciso a concordância do credor, no caso, o outro contratante. Tá? O cedente é o contratante que cede o contrato, mas é preciso também a concordância do outro contratante. Ok? Para que o negócio seja válido é preciso a concordância do outro contratante. Temos uma exceção. Compromisso de compra e venda de imóvel loteado. Compromisso de compra e venda de imóvel loteado. Ok? Compromisso de compra e venda de imóvel loteado, você tem um imóvel loteado, você está pagando todo mês lá para o loteador. O loteador é o credor, né? Então, compromisso de compra e venda de imóvel loteado, o loteador é credor e também devedor, né? Porque ele tem obrigações também. Ok? Ok, muito bem. Então, o compromisso de compra e venda de imóvel loteado, não é preciso a concordância do loteador. Você pode ceder sem a concordância do loteador. É o que diz a lei 6766 de 1979. 6766. Então, cessão de contrato de imóvel de compromisso de compra e venda loteado. Não é preciso a concordância do loteador. Porém, é preciso notificar o loteador para avisar que cedeu, né? Porque enquanto não for notificado, o loteador tem o direito de cobrar o cedente. Enquanto não notificado, o loteador tem o direito de cobrar o cedente. Tá certo? Muito bem, então. Para fazer a cessão de contrato, via de regra, é preciso a concordância da outra parte. Tá certo? Salvo compromisso de compra e venda de imóvel loteado. Não é preciso a concordância do loteador, mas é preciso notificá-lo. Pois enquanto ele não for notificado, ele vai ter o direito de cobrar daquele que figura no contrato. Vai ter o direito de cobrar do cedente. Ok? Bom, que tipo de contrato pode ser cedido? A cessão de contrato só é possível em contratos bilaterais. Contratos bilaterais são aqueles em que ambas as partes assumem obrigações recíprocas. São aqueles em que ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra. Isso que é um contrato bilateral. O contrato bilateral é aquele que no momento em que nasceu, ambas as partes têm obrigações recíprocas, de modo que ambas são credoras, ambas são devedoras. Por isso que é bilateral. Ambas estão dos dois lados. São credoras e são devedoras. Por exemplo, compra e venda. É um contrato bilateral. Porque se eu celebrei uma compra e venda, se eu estou vendendo um bem, eu sou devedor da coisa. E sou credor do dinheiro. Mas eu devo a entrega da coisa e sou credor do dinheiro. Quem comprou deve o dinheiro e é credor da coisa. Perceba então, bilateral. Contrato bilateral é aquele que ambas as partes têm obrigações recíprocas. Ambas as partes são credoras e devedoras uma da outra. Isso que é um contrato bilateral. Então, só o contrato bilateral que pode ser cedido. Agora, detalhe, tem que ser um contrato bilateral em que ainda restam obrigações e direitos, que ainda restam direitos e obrigações para a parte que está cedendo o contrato. Então, um contrato bilateral ainda não concluído, É um contrato bilateral em que aquela parte que está cedendo, ela ainda tem direitos e tem deveres. Tem direitos e deveres. Ok? Porque se é um contrato bilateral, mas a parte que está cedendo já cumpriu todas as suas obrigações, a parte que está cedendo o contrato já cumpriu todas as suas obrigações e ela só tem direitos, se o cedente só tem direitos, ele não tem mais obrigações, ele só tem direitos, porque ele já cumpriu as suas obrigações, se ele só tem direitos, ele está cedendo crédito. Então o negócio não é cessão de contrato. É cessão de crédito. Se ele só tem direitos. Ok? Agora, se por outro lado, ele não tem mais direito nenhum, ele só tem obrigações agora. Ele só tem obrigações, ele não tem mais direitos, imaginemos. Daí o negócio é assunção de dívida. Ok? Ok?
Então, o contrato bilateral ele pode ser cedido. Que tipo de contrato pode ser cedido? Resposta: somente contratos bilaterais em que ainda restam direitos e obrigações para o cedente. Contratos bilaterais em que ainda restam direitos e obrigações para o cedente, porque nós vimos no conceito, cessão de contrato é a transferência de crédito e débito, transferência simultânea de crédito e débito. Então, só pode ser cedido os contratos bilaterais em que ainda restam créditos e débitos para o cedente. Porque se o cedente não tem mais débito nenhum, ele só tem crédito, o que ele está cedendo é crédito, é cessão de crédito. Se o cedente não tem mais direito nenhum, ele só tem débito, o negócio é assunção de dívida. Para ser cessão de contrato, para receber este nome, cessão de contrato, tem que ceder simultaneamente crédito e débito. Ok? Bom, o contrato unilateral. Contrato unilateral é aquele em que uma das partes é exclusivamente credora e a outra exclusivamente devedora. Isto é, contrato unilateral é aquele que, quando se forma, no momento do seu nascimento, só uma das partes que tem obrigações em face da outra. Só uma que tem obrigações, a outra só tem direitos. Exemplo, doação. Só o doador que tem obrigação de entregar a coisa. O donatário não tem obrigação nenhuma, só tem direito. Então a doação é um contrato unilateral, porque o doador tem obrigações e o donatário só tem direitos. Pois bem, contratos unilaterais não podem ser objeto de cessão de contrato. Contratos unilaterais não podem ser objeto de cessão de contrato. Porque, como nós vimos, cessão de contrato significa transferir ao mesmo tempo crédito e débito. Transferir ao mesmo tempo crédito e débito. Nos contratos unilaterais, uma das partes só tem crédito e a outra só tem débito. Portanto, nos contratos unilaterais, o que é possível é cessão de crédito. Para aquela parte que tem direitos, ela pode fazer cessão de crédito. E aquela parte que tem obrigações pode ter assunção de dívidas se o credor concordar. Ok? Portanto, contratos unilaterais não admitem cessão de contrato. Porque cessão de contrato significa transferir ao mesmo tempo crédito e débito. Admitem cessão de crédito ou assunção de dívida. Cessão de crédito ou assunção de dívida. Se o doador não pode ceder contrato. Tá certo? O doador não pode fazer cessão de contrato. Pode fazer uma assunção de dívida, isto é, um terceiro assumir essa obrigação de doar, se o donatário concordar, né? Que a assunção de dívida depende da concordância do credor. Então, o doador não pode fazer cessão de contrato, pode ter uma assunção de dívida se o donatário concordar. O donatário também não vai poder ceder contrato, porque o donatário só tem direitos, ele não tem deveres, só tem direitos. Então, ele não pode ceder contrato, ele pode fazer cessão de crédito. O donatário pode fazer cessão de crédito. Então, o donatário pode fazer cessão de crédito, porque ele só tem crédito. O doador pode fazer assunção de dívida. Pode fazer assunção de dívida se a outra parte concordar, porque ele só tem débito. Agora, cessão de contrato, doador e donatário não podem fazer cessão de contrato, porque cessão de contrato significa transferir ao mesmo tempo o crédito e o débito. Ok? Os contratos personalíssimos são aqueles que envolvem uma obrigação de fazer infungível. Contratos personalíssimos também não podem ser cedidos. Não é possível a cessão de contratos personalíssimos, isto é, a obrigação de fazer infungível. Salvo o mandato. O mandato é possível, a cessão é possível o subestabelecimento, né? O mandato é possível o subestabelecimento, então é possível a cessão do contrato de mandato. É um contrato personalíssimo que admite cessão. Ok? Muito bem. Imaginemos o seguinte, que haja uma cláusula proibindo cessão de contrato. A cláusula que proíbe a cessão de contrato. É válida esta cláusula? O contrato tem uma cláusula proibindo a cessão de contrato. Primeira corrente, sim, é uma cláusula válida com base na liberdade contratual. Essa cláusula é válida.
Tá? Então, se tem a cláusula proibindo a cessão de contrato, o contrato não vai poder ser cedido. A cláusula é válida. Uma segunda corrente diz que esta cláusula é nula, porque ela impede a alienação do contrato. Seria uma cláusula de inalienabilidade. Seria uma cláusula de inalienabilidade. E a cláusula de inalienabilidade, ela só pode ser inserida nos casos que a lei autoriza. E a lei não autoriza cláusula de inalienabilidade de contrato. Portanto, essa cláusula seria nula porque viola o direito de propriedade. Viola o direito de propriedade. Viola a liberdade de contratar também, né? Porque você não vai ter a liberdade de alienar o contrato. Muito bem. Então, cláusula que proíbe a cessão de contrato. Primeira corrente. Válida por força do princípio da autonomia da vontade, por força do princípio da liberdade contratual. Segunda corrente. Nula. Porque ela restringe o direito de propriedade. Porque o contrato é um bem, e como um bem, ele pode ser alienado. E o poder de transformar um bem em bem inalienável, o bem só pode se tornar inalienável nos casos em que a lei autoriza. O bem só pode ser inalienável nos casos que a lei autoriza. E a lei não autoriza tornar um contrato inalienável. E por fim, para finalizarmos esta aula, qual a diferença entre cessão de contrato e contrato com pessoa a declarar? Contrato com pessoa a declarar. O que é isso, contrato com pessoa a declarar? Contrato com pessoa a declarar é quando tem uma cláusula permitindo a substituição, permitindo que o contratante seja substituído por outra pessoa. Ok? Então, no próprio contrato tem uma cláusula permitindo que o contratante seja substituído por um terceiro. Quer dizer, eu vou fazer um contrato com você, mas eu vou colocar uma cláusula dizendo, olha, eu posso sair desse contrato e ser substituído por outra pessoa. Isso é o contrato com pessoa a declarar. E aquele que já confere o direito de ceder o contrato, o direito de ceder o contrato já é previsto numa cláusula contratual. Isso é contrato com pessoa a declarar. Ok? Já a cessão de contrato, ela é feita após a celebração do contrato. Quer dizer, após a celebração do contrato, daí eu vou ceder o contrato para um terceiro. Nesse caso, então, o outro contratante precisa concordar. Agora, o contrato com pessoa a declarar quando já tem uma cláusula autorizando a cessão do contrato. Então, nesse caso, eu não vou nem precisar colher a autorização do outro contratante, nem preciso colher a autorização do outro contratante, porque o contrato já tem essa cláusula em que eu posso ser substituído. Então, a diferença é essa. Contrato com pessoa a declarar, a substituição do contratante por outra pessoa é prevista como cláusula contratual. É um direito previsto no contrato. Já a cessão de contrato, essa substituição é deliberada por acordo entre as partes, é deliberada após a celebração do contrato. Após a celebração do contrato, portanto, é preciso a concordância da outra parte para que haja a cessão de contrato. Então, a linha divisória é essa. Se a substituição foi feita após a celebração do contrato, é cessão de contrato. Agora, se a substituição já era prevista como cláusula contratual, daí então é um contrato com pessoa a declarar. Correto? É isso aí, prezados. Um forte abraço.